Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com harpa e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Esse salmo não possui título ou indicação de autoria. Alguns acreditam que Davi tenha escrito esse salmo, pois era um arpista talentoso. No entanto, mais importante do que saber quem escreveu esse salmo é olharmos para a Bíblia como um livro inteiramente inspirado por Deus. O Salmo 33 é um hino congregacional de louvor e adoração ao Senhor, que governa todas as coisas com sabedoria, justiça e amor. Os verbos desse salmo eles encontram-se no plural, indicando que o cântico envolvia toda a comunidade de adoradores no templo. O salmo pode ser dividido em 3 partes. Nos versículos 1 ao 3, os justos são chamados para louvarem ao Senhor. Os versículos 4 e 19 listam as notáveis razões para o louvor. E nos versículos 20 a 22 temos uma declaração de confiança no Senhor. Do versículo 1 ao 3, temos o chamado ao louvor. Esses versículos iniciais são um chamado para os justos e os retos louvarem ao Senhor. A beleza do seu caráter, da sua soberania na criação e na história deve nos levar a adorar o único Deus sábio e verdadeiro. No versículo 1, o salmista declara: Exultai-vos, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Esse versículo, justos e retos, são termos paralelos para descrever a comunidade dos adoradores do Senhor. A palavra exultar, literalmente gritar de alegria, descreve a resposta adequada diante da grandeza de Deus. O fato de Deus ser quem é e por podermos chamá-los de nosso Deus, deve nos despertar em nós uma alegria constante e transbordante. O Senhor é soberano na criação e na história. Ele nos redimiu e pertencemos a Ele. A expressão fica bem é formada por uma única palavra no hebraico e tem o sentido de belo, agradável, apropriado, indicando que louvar ao Senhor é algo que se espera de todos aqueles que confiam nele. Para aqueles que experimentam a graça de Deus e o seu perdão, é correto e apropriado louvar ao Senhor com cânticos de alegria em todo o tempo. A adoração a Deus no santuário incluía o uso de vozes e de instrumentos. O próprio significado da palavra salmo indica um canto acompanhado por instrumentos de cordas. Por isso, nos versículos 2 e 3, o salmista cita 2 dos muitos instrumentos disponíveis para o uso na adoração pública. A harpa e o saltério, ou lira, eram ambos instrumentos de corda, diferindo somente na forma. A harpa é um dos instrumentos musicais mais antigos do que se tem conhecimento, e parece que era pequena o suficiente para ser carregada sem dificuldade. Davi era conhecido por sua habilidade com a harpa. O saltério ou lira possivelmente era maior do que a harpa para produzir as notas mais graves da música. No versículo 3, o salmista diz que no louvor ao Senhor,
esses instrumentos deveriam ser tangidos ou tocados com arte e com júbilo, ou seja, com maestria e com fervor. Os instrumentos deveriam ser tocados com habilidade, os músicos deveriam dar o melhor de si para o Senhor. Isso mostra que a adoração ao Senhor deve ser cheia de entusiasmo no espírito, porém equilibrada, jubilosa no Senhor, mas reverente. Apesar de muito comum na adoração entre os judeus, o uso de instrumentos musicais na adoração cristã sempre foi um tema de grande discussão. Charles Spurgeon diz que não há instrumento como a voz humana. Como ajuda para os cânticos, os instrumentos musicais são meramente tolerados, pois teclas e cordas não louvam o Senhor. O problema não está no uso de instrumentos em si, mas na forma como eles são utilizados. A adoração a Deus não é um show onde as habilidades do músico são exaltadas. Os instrumentos devem ser utilizados para acompanhar e ressaltar o cântico, e nunca o inverso. Na adoração, a atenção deve estar somente no Senhor, e somente Ele deve receber a glória e o louvor. Nos versículos 4 a 19, nós encontramos então razões para louvar ao Senhor. O chamado para louvar é seguido de uma descrição vívida da palavra criativa do Senhor e das suas obras no universo e na história. O Senhor não é somente o Criador onipotente, cujo poder ativo é manifestado na sua palavra. Ele também governa soberanamente sobre a criação e a história das nações. Desse modo, nos versículos 4 a 19, o salmista apresenta 4 notáveis razões ou motivos para louvar ao Senhor. A primeira razão é o poder criativo da palavra de Deus, nos versículos 4 a 9. A palavra de Deus é verdadeira e confiável, porque, diferentemente do homem, Deus não mente, não se esquece, não muda e nem deixa de cumprir as suas promessas. A palavra de Deus é a expressão do seu pensamento, da sua vontade, da sua ação. É o meio pelo qual Deus efetua os seus propósitos, tanto na criação quanto na história. Os propósitos de Deus são totalmente confiáveis e sempre voltados para o bem, pois, como diz o versículo 4, todo o seu proceder é fiel. Ele age de acordo com o seu próprio caráter, pois não pode negar a si mesmo. O versículo 5 diz que Deus ama a justiça e o direito. A palavra justiça indica uma ação correta, enquanto a palavra direito ou retidão está relacionada à decisão ou ao julgamento de Deus. Os termos estão relacionados, pois Deus é frequentemente retratado como o juiz de toda a terra, cuja base do trono é a justiça e a retidão. Quando Deus recompensa ou pune, ele age justa e corretamente. Deus não tem prazer em punir os pecadores, mas sim manifestar a sua bondade, o seu amor imutável aos que colocam a sua confiança nele. No versículo 5, temos a maravilhosa declaração de que a terra está cheia da bondade do Senhor. Saber que Deus é bom em tudo o que faz nos enche de esperança nesse mundo hostil e caído. A bondade de Deus se faz, como diz Mateus, capítulo 5, versículo 45, nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. A cada dia podemos observar a bondade de Deus que proveu o necessário para a manutenção e conservação da vida de um número extraordinário de seres humanos e animais. No versículo 6, o salmista destaca o poder criativo da palavra de Deus, declarando que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Foi a palavra de Deus que fez. Foi pela palavra de Deus que se fizeram os céus, que vieram à existência tudo o que existe. A expressão exércitos deles diz respeito à formação das estrelas e demais corpos celestiais, indicando que até mesmo as partes mais longínquas e desconhecidas do universo vieram a existir pelo sopro da boca de Deus. A referência ao ajuntamento das águas, no versículo 7, aponta para a história da criação em Gênesis 1, capítulo 1, em que Deus fez, pelo poder da sua palavra, a separação entre as águas e a terra seca. Quando observamos os céus e a terra, não podemos deixar de admirar as obras realizadas pelo Senhor. Por isso, no versículo 8, o salmista diz: temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Diante do poder de Deus na sua criação, todos os habitantes do mundo devem curvar-se em adoração e reverência diante do Senhor. Isto envolve confiar e obedecê-lo reverentemente.
Toda a terra deve submeter-se ao seu governo divino, pois Deus tanto criou como preserva todo o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus 1:3. Foi pelo poder da palavra de Deus que o mundo veio à existência. Como diz o versículo 9, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus criou do nada tudo o que existe. Por sua ordem, toda a criação veio à existência. A segunda razão é o governo soberano de Deus na história, que está nos versículos 10 ao 12. Deus é digno de ser louvado não apenas pela sua obra criativa, mas também pelo seu agir na história. Depois de descrever o poder de Deus na criação, o salmista descreve a soberania de Deus no seu governo do mundo. O salmista apresenta um contraste entre os planos incertos das nações e os planos soberanos de Deus. O contraste é marcante. Os desígnios humanos são temporários e fracassam. Os planos do Senhor são eternos e bem-sucedidos. No versículo 10, o salmista diz: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. As nações ímpias, que buscam fazer a sua própria vontade, não a de Deus, podem tramar, mas o Senhor intervém para frustrar esses planos e realizar os seus propósitos. Nada pode impedir o Senhor de cumprir os seus desígnios, pois, como diz o versículo 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Em contraste com os planos das nações que fracassam, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus permanecem firmes para sempre. Ele controla a história, de modo que todos os seus planos se cumprirão. Depois de falar da criação e do governo de Deus na história, o salmista mostra a posição especial de Israel. Era parte do propósito de Deus escolher a Israel para ser seu povo e sua herança, como mostra o versículo 12, que diz: feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O verbo escolher, no original hebraico, tem o sentido de selecionar para seus propósitos. Envolve a ideia de escolha cuidadosa e bem pensada, e aqui utilizada para designar a escolha que expressa o eterno propósito de Deus. Desse modo, feliz é a nação que reconhece o Senhor como seu Deus. Esse é o povo que Deus escolheu para ser a sua propriedade. É importante entendermos que foi Deus que tomou a iniciativa no seu relacionamento com Israel, a nação que ele escolheu para ser a sua herança. É um privilégio ser povo de Deus e herança do Senhor. Se essas palavras têm um significado especial para o povo de Israel e ainda maior para aqueles que em Cristo são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz 2 Pedro 2:9. A terceira razão é que Deus vê todas as coisas, versículo 3 a 15. O Senhor exerce o seu soberano governo sobre todo o universo. Quando olha dos céus, ele tem uma visão perfeita de toda a humanidade. Os versículos 13 e 14 dizem: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos da terra, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Isso mostra que Deus vê todos os habitantes da terra. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Ele sabe o que os justos fazem, como também conhece os tramas dos homens perversos contra os justos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada lhe escapa, pois o seu julgamento baseia-se em seu conhecimento perfeito e completo. Deus criou a humanidade e planejou a vida de cada ser humano. O versículo 15 diz: ele forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Visto que Deus forma o coração de todos os homens, ele conhece e entende melhor do que qualquer pessoa as reais motivações do coração. Ele olha, observa e conhece tudo o que os homens sentem, fazem ou planejam. A quarta razão é que a salvação vem do Senhor, versículos 16 a 19. O salmista demonstra que é vão confiar na força e nos recursos humanos, pois, como diz o versículo 16, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Não é um tamanho de um exército que garante o sucesso na batalha. Tampouco um guerreiro pode se livrar na sua própria força. Nem mesmo o cavalo, um animal que simbolizava a força, poderia garantir a vitória. A força militar entre os povos do Oriente no Antigo Testamento dependia muito de cavalos e carros armados com pontas de lanças, mas o salmista mostra que essa é uma confiança vã e enganosa.
Não é o poderio militar que garante o sucesso na batalha. A força de um grande exército não é nada se comparado à força e ao poder do Senhor. De modo que o homem não deve confiar na sua força física ou recursos materiais para a sua salvação. A salvação pertence ao Senhor, tanto em matéria de livramento espiritual como de socorro no perigo. Os homens podem fazer muitos preparativos para se protegerem de perigos, mas se a nossa confiança não estiver no Senhor, esses preparativos fracessarão. A força e os recursos humanos não devem ser a base da nossa confiança, e sim o Senhor Todo-Poderoso. Embora Deus olhe para todos os habitantes da terra, os seus olhos repousam de modo especial sobre o seu povo, como demonstra o versículo 18 que diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que se esperam na sua misericórdia. O Deus da criação e o Senhor da história é também o Salvador dos que lhe temem. Por isso o salmista demonstra a confiança de que Deus livrará o justo do perigo e da morte, e protegerá as suas vidas quando as circunstâncias se tornarem difíceis. Isso não significa necessariamente que nenhum tipo de sofrimento virá sobre os justos, mas indica que quando nos deparamos com duras realidades, devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre se cumprirão. E como salmista, devemos apelar para o cuidado de Deus e a proteção do Senhor. Em tempos de crise, devemos depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus somente. Então, nos versículos 20 ao 22, nós temos uma declaração de confiança no Senhor. O salmista conclui o salmo com uma declaração fervorosa de confiança em Deus como protetor do seu povo, e com uma oração para que a sua graça seja uma experiência permanente no futuro. No versículo 20, o salmista declara: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. O sentido é esperar em esperança, indicando ansiosa expectativa e sólida confiança, pois o Senhor sustenta e protege o seu povo. Nele podemos confiar. A confiança no caráter imutável e amoroso de Deus enche o coração de alegria. Por isso o salmista termina com uma oração pedindo que o amor leal e inabalável do Senhor permaneça com todo o seu povo. No versículo 22, o salmista pede: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A misericórdia de Deus, ou seu amor leal e inabalável, é a base da nossa confiança e da nossa esperança. Concluindo, o Salmo 33 é um chamado público à adoração que apresenta notáveis razões pelas quais devemos louvar ao Senhor. O salmista deixa claro que Deus é o Criador, sustentador e Senhor soberano sobre todas as coisas, seja visíveis como invisíveis. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e governa soberanamente a história. Deus é a autoridade suprema sobre todos os reinos e sobre todas as vidas humanas. Embora o mundo esteja cheio de ódio de pessoas que se opõem à vontade do Senhor, os justos devem olhar para além da aparente confusão presente no mundo para enxergarem a bondade do Senhor, que se manifesta cada vez que o sol se levanta. Deus é a fonte de todo o bem e sua bondade prevalecerá sobre todo o mal. As Escrituras deixam claro que Deus é todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas e soberano. Deus não abandonou a sua criação, deixando-o ao governo das leis naturais, como dizem os teístas. Ele estabeleceu leis físicas pelas quais governa as forças da natureza, mas mesmo essas leis operam continuamente de acordo com a sua soberana vontade. As Escrituras demonstram que Deus é tanto transcendente como imanente. Deus transcende o universo criado, ou seja, ele está infinitamente acima e além da criação, mas ao mesmo tempo é imanente, isto é, ele está presente e ativo no mundo, intervindo, guiando, recompensando e punindo as obras e intenções dos homens. A esfera da soberania de Deus em seu governo sobre a criação e a história é universal. Não há nenhum lugar para onde o seu domínio não se estenda e onde não seja exercido. Uma vez que Deus é soberano sobre todo o universo, governa ativamente todas as coisas, segundo a sua perfeita e soberana vontade. Ele realiza todos os seus propósitos, sem que nada ou ninguém possa lhe impedir ou frustrar os seus planos, como diz Jó 42:2. Em Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35, o famoso rei Nabucodonosor, depois de ter sido humilhado, reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, declarando que o domínio do Senhor, Deus Altíssimo,
é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Definitivamente, nós temos muitas excelentes razões para nos alegrarmos no Senhor, pois o Deus Todo-Poderoso não abandonou a sua criação. Pelo contrário, Deus governa soberanamente sobre toda a criação e sobre a história. Ele é o Deus que intervém nas atividades e na história humana. Deus cuida e governa sobre toda a criação em todos os momentos. Como bem disse Martin Lloyd-Jones, toda a história está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece nesse mundo está sob o seu controle, sem exceção. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.